Olá! Bora mergulhar fundo na ciência do futebol para a gente responder uma pergunta que é crucial. A forma como a gente mede o esforço dos atletas, será que está certa mesmo? E aí, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Futebol com Método. Sabe aquela métrica que a gente usa todo dia com o GPS, a famosa corrida em alta velocidade, ou HSR? A grande questão que esse estudo levanta é exatamente essa. Será que esses dados estão mostrando para a gente o esforço real de cada jogador? Vamos dar uma olhada nisso? Então, vamos começar pelo problema, né? A prática mais comum hoje em dia é usar um padrão de velocidade que é igual para todo mundo. Só que, poxa, tratar atletas diferentes, como se fossem a mesma pessoa, acaba gerando uma distorção enorme. É o que a gente chama de método tradicional, os limites absolutos. Basicamente, a gente pega um número, tipo 19,8 km por hora, e tudo que for acima disso a gente considera como alta intensidade. Parece simples, né? Mas será que é justo? E aí que o bicho pega. Imagina um jogador que chega a 36 km por hora. Para ele, essa marca de 19,8 é só 55% do máximo dele. Agora, pega outro jogador que atinge 30 km por hora. Para ele, já são 66%. O estresse fisiológico é completamente diferente. E o impacto disso na prática é gigantesco. Olha só o que o estudo mostrou. Quando se usa um limite individualizado, baseado na capacidade de cada atleta, que nesse caso foi por volta de 15 km por hora, a distância que foi registrada em alta velocidade simplesmente pulou de 845 metros para mais de 2.200 metros. É isso mesmo, um aumento de 167%. Ou seja, a gente pode estar subestimando e muito o trabalho de alta intensidade que os nossos jogadores estão de fato realizando. Ok, então, se o método antigo tem essa falha gigante, qual é a solução? Bom, o artigo aponta para um caminho que faz todo o sentido do mundo: a individualização. E é exatamente aí que entra o trabalho do Ricardo Pimenta e da equipe dele. Eles fizeram essa pesquisa com jogadores de futebol masculinos e trouxeram uma proposta que pode mudar o jogo do monitoramento de carga: a normalização. Mas o que é normalizar, afinal? De forma bem simples, é parar de usar a mesma régua para todo mundo. É criar limites de velocidade relativos, baseados na capacidade máxima de cada atleta. A gente passa a medir o esforço de verdade e não só a velocidade. E isso nos leva à grande proposta do artigo. A ideia não é só individualizar, é, na verdade, redefinir o que a gente entende por corrida em alta velocidade. Esse slide aqui mostra a nova ideia de uma forma bem visual. Em vez de ter uma única caixinha para alta velocidade, a gente passa a ter um espectro. Ele começa no ponto de esforço intenso de cada atleta e vai progredindo até o sprint máximo, passando por duas zonas bem definidas. A primeira zona é a HSR1. Pensa nela como a zona do estresse metabólico. É aquela corrida forte que o coração vai na boca, que queima o pulmão, mas que ainda dá para sustentar por um tempo. Logo depois, vem a SR2, que é a zona de estresse mecânico. Aqui, a conversa muda. O corpo já está se preparando para um sprint. O foco não é mais só o fôlego, mas o impacto nos músculos, nos tendões, a pancada no sistema neuromuscular. E olha, essa divisão não foi tirada da cartola não, viu? Ela é baseada em muita evidência científica, vinda de várias áreas diferentes. Vamos ver como isso se amarra. Esse modelo se apoia em 3 pilares. O fisiológico, que cuida do consumo de oxigênio, o cinemático, que analisa os padrões do movimento, e o neuromuscular, que é sobre a ativação dos músculos. E um exemplo prático disso é bem legal. Vários estudos mostram que o pico de ativação dos isquiotibiais, aquele músculo que vive dando problema, acontece lá perto dos 90% da velocidade máxima. Isso justifica cientificamente por que o limite da HSR2 para antes do sprint. Beleza, a teoria é fantástica. Mas e na prática? No dia a dia do campo? O que isso muda para o trabalho do preparador físico, para o técnico? Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. Os limites absolutos, os antigos, ainda servem para algumas coisas, como comparar jogadores ou ter uma média da equipe. Mas para o trabalho fino do dia a dia, gerenciar carga, prescrever treino e o principal, prevenir lesão, aí os limites normalizados dão um banho. E os benefícios são muito claros, né? A prescrição do treino fica na mosca, o gerenciamento da fadiga fica muito mais inteligente, o risco de lesão diminui e, no fim das contas, a gente consegue tirar o máximo de cada atleta de forma muito mais segura.
No final das contas, o artigo deixa essa mensagem poderosa. Entender o esforço individual, o esforço real de cada atleta, é o que vai permitir otimizar o desempenho com segurança e com eficiência. Bem, ficamos por aqui. Não deixe de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que trabalha com futebol. Siga nosso canal aqui no YouTube e no Spotify. Siga também o preparador físico Túlio Flores. Um grande abraço e até a próxima.